Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você assistiu um filme e você ficou com muito medo, mas o seu medo piorou muito mais quando você viu isso na tela. Baseado em uma história real. O que vem a seguir é baseado numa história real. E esse é o momento que o cagaço sobe, né? Porque você pensa, caraca, é de verdade, aconteceu mesmo. Pô, agora é comigo, eu sou o próximo, né? Nenhuma experiência individual, meus amigos. E é impressionante que tinha uma certa época que a gente realmente acreditava nessas ideias, né? Era só ter uma frase na tela do filme escrito baseado em uma história real que a gente já acreditava. E eu já fiquei anos acreditando em um filme que se dizia ser real, mas na verdade não era. É mentira! E é sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Filmes que fingiram ser baseados em fatos reais. Filmes que mentiram pra gente. Essa lista que eu fiz aqui tá muito interessante porque eu fiquei impressionado com a quantidade de filmes que conseguiram enganar a gente. Fizeram a gente ficar cagado de medo e ainda conseguiu enganar a gente dizendo que era real. Mas antes da gente falar sobre esses filmes, eu peço para você deixar sua sessão de like aqui embaixo e se inscrever no canal para fazer parte do clube de cinéfilos mais chato da internet. Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do terror, seja muito bem-vindo. Eu já quero abrir esse vídeo aqui com um clássico, que foi a nossa primeira ilusão, e não foi uma ilusão amorosa, mas sim com um filme de 1999, e sim, eu estou falando de A Bruxa de Blair. O filme foi dirigido pelo Eduardo Sanches e o Daniel Myrick e olha, eles fizeram um marketing genial na época. A ideia era trazer um formato diferente dos filmes que já estávamos acostumados. Eles queriam trazer algo mais realista e para isso eles decidiram fazer uma gravação numa espécie de documentário. E seria o famoso formato que a gente conhece hoje em dia, que seria o found footage. Esse não foi o primeiro found footage, mas ele com certeza foi um dos pioneiros ali. E esse suposto documentário conta a história de 3 jovens, Heather, Joshua e Michael, que são estudantes de cinema e eles decidem fazer uma gravação no meio da floresta. E durante essas gravações aconteceram coisas bizarras sem explicação e eles simplesmente desapareceram. E somente um ano depois encontraram as gravações desses 3 jovens, dando a entender que esse foi um caso real, o que na verdade é uma mentira. É mentira! Todo mundo acreditou nessa história durante anos, tá? Não foi só em 99 que saiu o filme, aí depois todo mundo falou, ah, não, é mentira. Não, demorou muito tempo pra gente perceber que esse filme é falso. No meu caso em particular, eu só descobri quando a internet estava muito mais consolidada. Mas não era só essa ideia de documentário realista que eles queriam trazer, mas também eles investiram tanto nesse marketing do filme que eles até mesmo chegaram a criar um site falso falando sobre o desaparecimento desses 3 jovens. E por sinal, esses atores usaram seus nomes reais para fazer a história. O que foi um grande problema, porque depois do lançamento do filme, várias pessoas entraram em contato com os pais desses jovens que supostamente desapareceram e eles começaram a falar, olha, vai ficar tudo bem, sinto muito pela perda e tudo mais. E cara, os caras foram bem assim, no nível muito extremo para produzir esse filme, para poder lançar esse filme. O realismo desse filme foi tão grande que o roteiro quase não tinha diálogo. Inclusive os diretores queriam que as reações dos atores fossem genuínas, fossem espontâneas. Então eles não tinham que seguir à risca ali uma linha de diálogo ali perfeitamente para poder encaixar com o filme. Não, era tudo feito de uma forma mais natural. Inclusive os atores não faziam ideia de como filmar, como operar uma câmera. Então, para não ficar uma filmagem meio feia, eles tiveram que ser instruídos ali para segurar uma câmera, né, de um jeito certo. Everything had to be my way. And this is where we've ended up. Na minha visão, esse filme só consegue ter um valor alto por conta do marketing da época, porque a história por si só não é tão bacana assim. Tudo fica mais chato quando você descobre que isso não é verdade, que o filme é só uma mentira, a história nem sequer aconteceu de verdade. Mais um filme found footage que nos enganou, e não enganou por muito tempo, até porque a gente já estava mais esperto com essa ideia de filme baseado em fatos reais. Filha do Mal. A trama gira em torno de uma jovem que interna na sua mãe em um hospício após ela ter um surto psicótico depois dela ter assassinado 3 pessoas. 3! Eu matei 3 pessoas. Ma'am, what's the problem? Are you injured? 3 people. 3 people are dead.
Mesmo um bom tempo se passando, a filha não desiste de sua mãe e ela decide ir atrás dela para descobrir o que está acontecendo com ela e tentar resolver esse caso de uma vez. E esse é mais um filme que é filmado numa espécie de documentário, aquele filme que é para ser realista, para dar aquela sensação de desconforto na gente quando vai assistir, porque a gente pensa, caraca, esse filme aí é de verdade, entendeu? Mas sinceramente, a gente não fica muito tempo acreditando que esse filme é real, até porque a gente sabe que tem atores ali no meio, inclusive a protagonista é uma brasileira, tá? Olha o Brasil aí fazendo história com terror. E o lance desse filme é que ele não é só um documentário pra te fazer pensar que é real, até porque no filme ele diz que é real. E ele também tem umas citações do tipo, o Vaticano não autorizou as filmagens de não sei o que. Pra piorar mais ainda, no final do filme eles dizem que os eventos ocorridos ainda estão sob investigação. E eles ainda colocam uma legenda no filme mostrando um site sobre os eventos ocorridos no filme. Mas olha, tudo bem, porque esse filme foi lançado em 2012, então foi uma época que a gente ainda tava meio, né? Pô, tô aprendendo a lidar com esses filmes de terror que se dizem ser reais. É claro que eu não posso deixar de citar aqui o clássico, o icônico, o pai do sobrenatural, o filme que mentiu pra todo mundo, fez um monte de gente sair da sala de cinema passando mal, chorando, com medo, mas fez o maior sucesso. E eu estou falando de Atividade Paranormal. A Paramount Pictures gostaria de agradecer à família de Micah Sloat e Kate Featherstone e o Departamento de Polícia de San Diego. Quem não ficou traumatizado com esse filme na época, que atire a primeira pedra, porque eu fiquei pra caramba, cara. E olha que eu gosto de filmes de terror hoje em dia, mas na época que eu era mais novo, eu tinha um cagaço muito grande com esse filme. Esse filme foi dirigido pelo Oren Peli, e ele basicamente dirigiu o filme, produziu, escreveu, editou o filme, o cara fez tudo ali, só não foi ator, mas ele fez tipo 90% do filme. E na época ele não era exatamente um cineasta, ele tava na sua casa até que ele começou a escutar uns barulhos esquisitos e ele sempre teve muito medo dessas coisas. Então ele acabou usando o medo ao seu favor. Ele pensou, poxa, por que não fazer algo com esse medo que eu tenho? Esse medo de escutar barulhos na minha casa e tudo mais. De repente, se eu filmar minha própria casa para ver se eu capto algum tipo de atividade demoníaca, paranormal. E com essas coisas acontecendo, ele decidiu criar uma história de um casal que acaba sendo atormentado por espíritos em sua casa com atividades paranormais. E o mais legal disso é que esse filme foi gravado na própria casa do diretor. Ele ficou, se não me engano, 1 ano montando a casa dele e o filme teve um valor extremamente baixo. Foi um orçamento de $15 mil. Isso é pouquíssimo. Tá pouquinho? Agora, como que esse filme enganou a gente? Na época, o diretor não sabia exatamente como divulgar o filme, ele não sabia como que o filme dele ia fazer um sucesso, e ele falou, cara, eu preciso inventar algumas coisas aqui. Eu vou falar que isso aconteceu de verdade, que isso é real. O filme realmente tenta vender a ideia de que aquilo é real, de que aquilo realmente aconteceu, de que aquelas gravações são verdadeiras, o que na verdade é uma mentira. Tanto é que no final do filme o diretor agradece a polícia por ter concedido as imagens do caso real e da polícia ter encontrado as fitas do casal dentro da casa. Esse filme fez um baita de um sucesso, mas antes desse filme chegar no mundo inteiro, ele fez grandes sucessos em pequenos festivais de cinema, o que ajudou bastante a divulgação do filme, principalmente porque a galera foi falando que o caso é real, que o bagulho é de verdade. E é claro que o diretor também se inspirou na mesma estratégia de marketing do diretor de A Bruxa de Blair. Eu acho que ele teve uma sacada muito boa, porque é uma criatividade muito grande. A gente já tinha filmes de found footage antes, mas a Atividade Paranormal foi um bagulho assim, de fora da curva, entendeu? Uma filmagem mais seca ali, sem muita edição, filmando as noites ali enquanto eu tô dormindo pra ver se eu capto algum tipo de atividade paranormal. E velho, realmente deu certo. Na época as pessoas ficavam com muito medo, porque realmente dava medo. Só de ver o cartaz eu já ficava com medo, já ficava tipo, caraca, isso aí é verdade, né? Eu falei de muitos filmes que enganaram muita gente,
enganou a gente durante anos, e não só enganaram, mas traumatizaram a gente. Mas agora eu preciso falar do meu trauma, tá? Meu trauma aqui de terror. Honestamente, eu sou um cara que não se assusta tanto com filmes de terror hoje em dia. Mentira! Curto pra caramba ver vários tipos de filmes e tudo mais, mas esse em específico mexe comigo, de algum jeito. E foi um filme que me fez acreditar ser real durante muito tempo. Contatos de Quarto Grau. Considerem-se avisados que parte do que estão prestes a ver é extremamente perturbador. Esse filme vai contar a história de uma psicóloga chamada Abigail Tyler, que é interpretada pela Mila Jovovich, onde ela começa a investigar alguns eventos estranhos que estão acontecendo com seus pacientes. E todos eles têm o mesmo relato perturbador. Eles acordam no meio da madrugada, eles escutam barulhos esquisitos, eles sentem uma espécie de presença no quarto, uma espécie de presença esquisita, até mesmo como se você tivesse uma paralisia do sono. E eles também têm alguns lapsos de memórias que são inexplicáveis. É mais um filme que é gravado no estilo de documentário, mas ele não se comporta especificamente como um found footage, porque ninguém está filmando especificamente ali a câmera, e você tem aquele movimento ali de câmera em primeira pessoa e tudo mais, mas todas as câmeras que vemos ali é como se fossem de verdade. Mas não só isso que acontece no filme, mas também eles fazem uma espécie de comparação com as cenas gravadas reais e com a reprodução dos atores, o que dá a ideia de realismo muito maior. Inclusive é o que me fez acreditar 10 vezes mais nesse filme. A comparação de cenas do caso real pro caso dos atores é gritante, assim, é extremamente bizarro, extremamente perturbador. Os caras não falharam na fotografia desse filme, tá? Eles conseguiram dividir tão bem essa ideia do que seria real e do que seria falso, que te faz realmente acreditar na parada. Você nem chega a pesquisar também sobre. Na época que foi lançado, eu nem sequer procurei ali depois se o caso é real e tudo mais, até porque eu acho que na época eu nem tinha internet direito ali funcionando ali para poder pesquisar, para ver se é real mesmo, enfim. O lance desse filme é que ele não é exatamente uma temática de fantasma, sobrenatural. Ele embarca no sobrenatural, só que o filme é sobre abdução alienígena. E é uma temática muito boa deles terem usado nesse filme, porque a gente sabe que, alienígena é uma parada que tem gente que acredita mesmo, que possa realmente existir alienígena. São temas ali que são discutidos até hoje, né? Sobre alienígenas e tudo mais. Será que eles realmente existem? Então imagina você fazer dessa temática que tá muito presente no nosso dia a dia, sobre as pessoas conversando, e você trazer isso para uma temática de filme e trazer um realismo em cima disso. E você realmente acredita nesse filme. Só que a gente descobre depois de uns anos que esse filme é uma completa mentira. As cenas que eram para ser supostamente reais não são. As pessoas que estão ali também são atores e atrizes. Inclusive a Universal, que participou da distribuição desse filme, realmente estava ali batendo na tecla de que a parada era real. Eles queriam vender realmente a ideia de que aquilo aconteceu de verdade, aquilo foi real. Só que eles fizeram isso durante muito tempo, e isso acabou sendo um problema muito grande, porque eles pensaram, cara, não dá mais pra gente ficar mentindo aqui, dizendo que o filme é real, até porque tem uns atores ali que eles querem viver a vida deles ali normal. Alguns atores interpretaram personagens que eram pra parecer reais, mas eles são atores, e cada um dele ali tem teu currículo ali, né? Quer viver a tua vida. Me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Na época, assim, eu realmente acreditei. Só de eu estar falando aqui com vocês sobre esse filme já me dá uma certa ansiedade, porque são cenas tão perturbadoras que tem nesse filme que eu fico com muito medo, cara. Dá realmente medo. Por favor, devolva! Essa foi uma lista muito interessante de se fazer, eu gostei bastante, porque tem muito filme que consegue enganar a gente, né? Impressionante. Hoje em dia nem tanto, hoje em dia a gente tem internet e a gente pesquisa as paradas aí, vê que não é verdade e pronto. Mas em certa época, cara, eles sabiam fazer um cagaço muito grande na gente, é impressionante. Tem um vídeo mais antigo meu aqui, onde eu faço uma lista de filmes ali que eram pra ser bons, mas na verdade não foram. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada, porque tem muito filme ali que foi uma decepção.